Escuto. Então vamos começar então. Ricardo, primeiramente, uma boa Oi. tarde. Obrigado Claro. por aceitar o convite, né? De uma proposta sem roteiro. Então, Dá um medo, né? Essa coisa sem roteiro. olha, já dizia o filósofo Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Um grande filósofo. Ele mudou de pedra, mas é um grande filósofo. Ricardo, então eu já quero começar, né? Lembrando de uma. Eu estava, né, lembrando de algumas coisas que a gente vai lendo, escrevendo. Então, assim, quando você entende um pouco da história, a história da evolução humana, é muito bem descrito que entre o período da Paleolítico, Neolítico, a gente tem aquele momento das cavernas Sim. e a necessidade daquele espécime, daquele hominídeo, daquele homo lá, de marcar o seu tempo. Então, o que a gente carrega ainda hoje dessa coisa ancestral de marcar, de contar uma história, de quero ouvir de vocês. Que paralelos existem ainda? Olha, primeiramente, eu muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando não só para você, mas eu já estou vendo aqui alunos meus entrando na live, o povo entrando mesmo, gente de outros estados entrando na live. É um imenso prazer. Você sabe que ter você me convidou foi de imediato. Cadê eu? Cadê? Oi, voltei. Tá? Fui de imediato. E aí você falou para mim, falou agora tocou nesse assunto do tempo, né? O tempo, ele já dizia minha avó, que o tempo, ele não é para ser questionado, ele é para ser entendido. Como Santo Agostinho falava da fé, né? Que a fé não é para ser explicada, era para ser sentida. Então, quando às vezes eu fazia muitas perguntas, ela dizia assim: por que apressar o tempo? No tempo certo as coisas vão chegando. E o homem da pré-história, né? Não me lembro agora, porque nós somos o sapiens sapiens, né? Não me lembro agora a terminologia, a nomenclatura correta, mas naquela época ele precisava registrar através da arte rupestre ou da pintura rupestre, né? O que basicamente isso assim, há estudos e há estudos, né? Como eu sou pesquisador ainda associado e tenho muita ligação com o Museu de Arte Britânica, né, o Centro de Antropologia do British Museum, então nós temos uma linha de pensamento muito aberta, né? Há colegas que consideram que, como é que eu posso dizer, é um relato, não pode estar associado ao metafísico, como pode estar associado ao cotidiano, né? Eu prefiro, e assim, por tudo que eu estudei, principalmente dentro do que eu me propus a trabalhar na minha tese de doutorado, né? E o cruzamento de diversas áreas, né? Foi extremamente os estudos de cultura com ciências da comunicação e a interdisciplinaridade de uma série de outras, foram 34 áreas. Acredito que fielmente, assim, fielmente é um registro do cotidiano, né? E a partir do momento que eu faço, eu acho que eu posso utilizar bem esse termo de transculturalização do processo, de registrar, né? Através de imagens. E aí, trazendo para a realidade de hoje, pigmentos, tudo através de pigmentos, mas naquela época eram outros tipos, é o que se tem hoje, mas era a tecnologia, né, daquela época. Então, acredito primeiro que era uma forma de registrar tudo, né? Segundo, vejo que era a forma mais direta de comunicação, né? O visual. Então, continua sendo para quem já esteve. Eu não preciso citar fora do Brasil, mas é só você aqui na Serra, no Parque da Capivara,
né? Na Serra da Capivara. É bem aqui, logo, próximos estados, e tantos outros locais no Brasil. E você vê claramente que essa transculturalização, quer dizer, paleolítico, neolítico, lá atrás, a mesma coisa se repete hoje, mas no corpo, né? Seja É numa aí que eu quero forma, chegar, que é né? na pele, né? Na pele. E aí eu até utilizo, quando escrevi a tese, fiz esse paralelo que um, uma, né, uma tela, né? Que é a palavra Canva, tela, uma tela de registro que basicamente era quase que imutável por Ah, ser eu tô pedra, aqui, tô, né? tô, Então tô você te, não tô tinha te como ouvindo, sim. apagar. Então, e hoje não. Hoje nós temos essa aqui, né? Essa aqui que um dia tá de uma cor, outro dia não tá. E daqui a pouco a gente ajeita, né? Suspende aqui, suspende ali, e ali não. Ali ficou. E assim, quando eu falo pigmentos, naquela época tinha seiva, tinha pó, né, minérios, essas coisas, assim, uma série de coisas que ajudaram na composição. E quando eu fiz na realidade, na atualidade, o cruzamento, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, eu utilizei 3 elementos muito básicos também da natureza. Mas que se for colocar entre o corpo, fazendo uma analogia corpo e pele, é o mesmo canal de comunicação, porque é visual, a comunicação é visual. E agora tem um detalhe, porque eu te falei que alguns colegas e eu são mais abertos e outros não são tanto. Porque cada pessoa entende a comunicação de uma forma. Cada pessoa recebe uma comunicação de uma forma. Por exemplo, e aí eu já entrando um pouquinho na tua seara, quando a gente trabalha, por exemplo, TCC, né? A gente tem a técnica, a gente tem o passo a passo da terapia comportamental, mas cada pessoa vai agir, vai responder ao estímulo de uma forma, de acordo com o histórico de subjetividades que ela tem. Então, o que para mim assim, posso te dizer assim, eu acredito piamente que aquilo ali é um registro do dia a dia, de caçadas, de rituais, de momentos daquela, entre aspas, civilização, ou aquele momento da evolução do ser humano, né? Acredito muito claramente nisso. Tem pessoas que não acreditam e acham que aquilo foi feito depois para impressionar. Quer dizer, tem coisas que a gente não. Eu prefiro assim, ok, vamos respeitar o nível, né? Vamos respeitar o entendimento de cada pessoa. E a gente. Vamos entrar num consenso. Vamos tomar um chá totalmente britânico, né? Aqui não dá para tomar o chá das 5. Aqui é o cafezinho das 5 com bolacha. Mas vamos tomar o chazinho britânico das Bolacha 5 do e a gente motor, bolacha de conversa motor. sobre outras amenidades, Eu né? fiz essa pergunta porque as nossas áreas são muito, muito, muito íntimas, né? Nosso trabalho enquanto psicoterapeutas, na maior parte do tempo, é estabelecer um canal de comunicação. Então, quando casais que não sabem conversar sobre seus próprios sentimentos, angústias, pacientes adolescentes, isso é importante a gente falar sobre isso, né? Tem o cutting, adolescentes que se autolesam para sentir dor, né? É uma Sim, pigmentação ali dolorosa. Então, assim, a gente fala de comunicação, né? Como nossas áreas estão muito correlatas, só que você, eu imagino, né, a minha forma leiga de pensar, é o cara que nos ensina a comunicação, o cara que nos coloca sobre os caminhos adequados de comunicar. E o meu trabalho é criar alguma coisa, um esboço de alguma coisa. Olha, você precisa se comunicar, você precisa dialogar. Então, como é importante. Por isso que eu falei das pedras. Eu lembrei daquela música do Fagner, não lembro o nome da música, que é tipo assim, até as pedras falarão, né? Que sim, as cavernas falaram, e como nós
seres humanos dotados de uma linguagem, ainda hoje a gente não consegue falar sobre o que nós sentimos. Eu dei aula há muito tempo para o curso de psicologia, né, de uma outra IES, uma outra universidade, e sempre bati, assim, independente, né, ou era filosofia aplicada no primeiro momento à psicologia, depois psicologia social, mas sempre deixei muito claro, se não tiver diálogo, se não tiver um primeiro passo, né, assim, não posso adentrar muito em detalhes porque vou estar adentrando numa área que não é minha de propriedade, né? Posso te dizer assim. Mas se não houver uma conexão, um código comum e, acima de tudo, como é que eu posso dizer? Um espaço, sabe? Deixar você adentrar o meu mundo e eu confiar em você, a comunicação não se estabelece. Porque você vai estar falando A, eu vou estar entendendo um paciente em que ele fala 3 minutos e passa 47 calado, fica te olhando. Então, até na comunicação social, no dia a dia, do jornalismo, do marketing, da assessoria e de uma série de coisas, tudo parte do princípio. A comunicação precisa de confiança. A partir do momento que eu me sinto confiante com você, vejo em você que eu posso, hoje, se abra, fique à vontade, fale o que você quiser falar. A partir daí, tudo flui mais fácil. Porque, olha, é muito fácil chegar aqui com você e dizer, olha, eu tenho... Tal falou aquilo, Foucault falou sobre isso, puxando da psicologia, Lacan mexeu nisso daqui. Mas, e aí? E quem está me assistindo, ou está assistindo a gente nesse momento, que não sabe do que se passa? Como é que fica? Então, aquela comunicação visual, ela é uma, né? Ela é da pré-história, ela é uma comunicação universal, porque é básica, mas assim, esse tipo de questão, que é por isso que eu te disse, vamos tomar um chá, que é mais fácil absorver um chá do que uma pessoa dizer assim, como é que tem certeza disso que você está falando se você não viveu naquela época? É extremamente elitista falar uma coisa dessa. Você está entendendo? É contraditório até. Porque existem evidências e evidências, né? Agora, volto à ancestralidade, e aí a minha ancestralidade eu tenho que puxar logo a minha avó. O tempo traz as respostas. O tempo traz as respostas. O que para eles naquela época poderia ser uma representação de uma caçada, do místico, do dia a dia, né? E aquilo é imutável, aquilo continua lá, continua como registro. E, acima de tudo, é um registro de uma época. Há testes que comprovam, né? Você sabe que um deles é o carbono 14, por exemplo, que comprovam exatamente o tempo em que aquilo foi feito, qual foi o tipo de material usado, e por aí vai. Né? Tá Hoje nós comigo? temos os nossos Tá. registros. Porque... E se a gente não tiver conectado, não adianta eu estar contigo aqui, eu mandar um vídeo no TikTok, olha, Roxanne, pra você ter ideia, às vezes, quando eu estou muito inspirado, eu escrevo cartas manuscritas, eu não mando pelo correio, eu vou na casa das pessoas e deposito lá na caixinha do correio, depois eu mando um zap. Aí eu venho para a realidade de hoje. Vou no zap e digo assim, deixei um recado, deixei uma coisa para você na sua caixa de correio. E depois as pessoas ficam assim, mas você ainda escreve cartas?
Eu disse, olha, se brincar, se aparecer um telégrafo, eu ainda consigo fazer alguma coisa com o telégrafo. Tu falou assim, eu pensei, pô, a gente podia jogar as garrafas no rio, né? Então, Cartas, cartas, porque a gente tem esse fetiche, não tem? Aquele pessoal, vamos tem. guardar cartas num bunker para daqui a 50 anos, né? Isso é uma coisa É, muito... A gente quer registrar as coisas, né? É um fetiche humano. Vamos guardar numa cápsula, vamos abrir daqui a 100 anos, né? Quais são nossas pretensões, nossos medos. mas vou te falar uma Eu coisa. acho engraçado que é Recentemente, sempre... ah, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, você falou, você acha engraçado que é Não, sempre. acho engraçado que a gente volta para esse... De novo, né? A gente... Que é um problema de novo lá do consultório. É sempre um tempo ou passado ou um tempo futuro. É sempre cartas para o futuro. Ou é sempre a lamúria. Por que que eu não disse que amava quando eu podia ter dito? O presente, a gente não tá numa coisa que eu, por isso eu falei, é o desafio dessa comunicação. Fale o que você sentiu agora, né? Quantos de nós aqui perdemos oportunidades porque a gente esperou um tempo, o dia ideal, o dia perfeito. O dia perfeito não existe, né? O dia perfeito pode ser daqui a 100, 200 anos, alguém guarda encontrando um registro nosso, falando, nossa, que frase interessante. Né? Então, é muito legal falar sobre comunicação de uma coisa que é de uma forma de existir e é presente, né? Isso é uma coisa bem importante a ser dita. Sim, e é assim, é a base de tudo. É a base de tudo. E aí, quando você fala de registro, por exemplo, agora sábado vai ser o segundo mês, a missa do segundo falecimento do meu pai. E quando nós fomos para que você falou em cápsula, né, registro e tal, e como quando tem um processo agora que eu sabia que tinha esse processo. Mas existe uma cápsula do tempo. Você sabia disso? Que vai junto com quem vai ser Tem uma... sepultado? Oi, aqui ficou, teve um. Mas eu entendi agora a pergunta. Ficou, teve um. Tivemos um delay aqui. Uma cápsula do tempo. Não entendi a parte final. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. A Tá gente me tá... ouvindo? Acho que é um problema no. Oi. Tá? Você Então, pode repetir a tinha. pergunta? Porque a gente ficou assim. Vamos lá, vou repetir. Essa questão de você falar de capa, eu falei que agora, sábado. Eu não sei se é a minha. A gente tá em Manaus, né? Não conhece, né? Posso. Deixa eu só ver. A conexão tá normal aqui. Comunicação, estou dizendo tudo é parte da comunicação. Tudo é parte da Mas, por favor, comunicação. você pode repetir a pergunta? E agora as pessoas Sim. que estão sendo sepultadas levam consigo. Posso repetir. Não, quer dizer, não é bem uma pergunta. Eu falei o seguinte, que você falou em cápsula, né? As pessoas passam, né? E não vivem o hoje. Não vivem o agora, porque nós sabemos que em minutos pode não existir mais nada, né? Daqui a 15 minutos, o futuro que a gente tanto cria ansiedade, e ansiedade é uma coisa extremamente desnecessária. Você antecipar situações que não lhe dizem respeito naquele sua inteligência emocional, no seu desenvolvimento, né? E você fica, amanhã, é depois de amanhã, calma, gente, o boleto vence dia 20, hoje é dia 2, 3, calma, peraí, até lá muita coisa pode acontecer. Então, sábado agora são 2 meses, vai ser de 2 meses do falecimento do meu pai. E quando ele foi ser sepultado, eles contam com ele uma cápsula do tempo. E aí eu fiquei super curioso, porque eu perguntei do rapaz, o que tem aí dentro? Aqui dentro tem a certidão, né, de óbito, porque
vai ter um momento em que os restos vão ter que ser recolhidos e ser colocados no restos mortais, num saco, e essa cápsula traz a indicação de quem está nessa gaveta. Interessante, não sabia Né? disso. E junto com esse material estava lá a filiação, sabe, assim, como se fosse assim, um registro de quem é um registro. Quem foi aquela pessoa, quem são os filhos, sabe? Quantos anos viveu, de que morreu. Então, assim, você diz assim, as pessoas, vamos combinar, vamos fechar uma cápsula hoje, abrir daqui a 100 anos. Cápsula que eu estou me referindo, quem abrir vai saber quem estava ali, que teve tantos filhos, que teve uma morte, entendeu? Quantos foram enterrados? A gente sabe que há um ano, exatamente há um ano atrás, nós estávamos vivendo um desespero, que ninguém podia enterrar ninguém, ninguém podia chegar perto, não existia cápsula do tempo, quem conseguiu ter um enterro com uma lápide legal, ok, alguém depois vai... E 90% não teve nem isso. Né? Mais uma vez, como usar alguém, um ente querido, sem o principal? Uma lápide. Lápide tem comunicação. Ali diz quando, onde, como, tá tudo ali. Tá tudo ali. E aí você falou uma coisa que é muito importante, e tem aluno meu assistindo aqui a live, eu já estou olhando aqui, essa questão, Roxon, de que muitos perguntam, professor, mas o que o futuro da profissão... Eu digo, gente, a aula de hoje é sobre isso. Vamos tentar ficar vivos até o intervalo. Depois do intervalo, aí a gente continua com outra coisa. Porque vocês estão antecipando situações. E eu te digo isso porque eu passei por psicoterapia, continuo passando, né? Fiz uma especialização em DBT, que eu acho que foi um grande diferencial para mim, a terapia dialética. E posso dizer para você assim, eu me reinventei como um todo. Como um todo. E passei a dar mais... não seria... Eu tenho um olhar mais cuidadoso sobre não o futuro de amanhã, mas o agora. O meu futuro é o agora. É o hoje, é exatamente essa live. Porque depois que nós terminarmos a live, eu não sei o que pode acontecer. Eu não estou sendo pessimista em momento algum. Eu estou sendo o mais realista possível. Porque você sabe bem, há 10 anos atrás, a nossa expectativa de vida era uma. A nossa realidade era uma. Hoje nós temos outra realidade. Eu fico super triste quando eu vejo, acompanho gente, muitas redes sociais, de pessoas dizendo assim, estou me sentindo só, estou sozinho, estou precisando conversar. Será que uma pessoa... E aí eu vou conversar com essas pessoas e a primeira pergunta que eu faço para elas é: me explique em pequenas sentenças o que é para você o auto-amor, o autoconhecimento. Se você consegue estar bem com você, você nunca vai estar sozinho. Independente da religiosidade, do que você pratica, do que você gosta, se você está bem com você, não é que você não dependa do outro. O outro, ele é parte fundamental do teu desenvolvimento social, psico, de todo tipo, toda área de desenvolvimento, o outro sempre vai fazer parte. O outro, de qualquer forma, ele vai ajudar em algum momento. Às vezes a gente entende que a pessoa está atrapalhando, está tomando o lugar de outro, está trazendo sofrimento. Você citou a palavra lamúria, né? E isso é uma coisa que eu acho super engraçado. É em consultório e em prisão, ninguém é culpado. No presídio, ninguém é culpado, é sempre o outro. A culpa foi do outro, foi o outro que fez isso, foi o outro que
que me estimulou a traição, foi o outro que não me deu atenção. Aí volta. Peraí, a comunicação de vocês era assertiva? Vocês se comunicavam de uma forma simples, clara e direta? Porque um namoro hoje, eu vou fazer 45 anos. Uma relação que eu tenho hoje não é a relação que eu tinha 20 anos atrás. Em que quem falava era o meu lado emocional, era o meu lado extremamente impulsivo, era o que eu queria, do jeito que eu queria, e se não fosse aquilo, tchau. Porque a fila não anda, corre. Em Manaus, ela não anda. E hoje não. Hoje eu percebo muito claramente, e eu não me lembro agora quem é que fala da psicologia sobre, eu não sei se é o Lacan, que não é o Lacan que fala. Não me lembro agora quem é que fala sobre o silêncio, que o silêncio pode se tornar um vício. O Lacan fala de Né? silêncios. Hã? O Lacan fala muito de silêncio. Fala, A o Lacan proposta dele. fala, eu acho que é o Lacan que fala isso, que o silêncio ele tem que ser uma forma de introspecção, observação e reflexão. E tu falando Não uma uma coisa, forma... Ah, tu falou sobre isso, eu lembrei de uma coisa importante. ah. Quando a gente fala de relações abusivas, Sim, é sempre muito comum o paciente relatar, né? O paciente. Não, porque a mensagem nunca é perfeita, é sempre uma mensagem hebraica. Não, o cara deixa em aberto, tipo assim, não, mas você não falou nada. E começa uma relação abusiva. O abusador faz muito disso, né? O jogo sim, narcisista. A pessoa sim. não entende, tipo assim, ele uma hora fala que quer você, não é bem assim. E quem tá quem tá opresso nessa relação, fica à mercê dessa comunicação que é de centavos, né? E a gente fala assim, olha, o que ele quer dizer com você? Por que você não fala sobre essa relação? Aí entra aquela coisa da fantasia, não, porque se falar estraga. Não, se falar resolve, né? Então, quantas pessoas vivem, por exemplo, relacionamentos que são adoecidos porque alguém detém o poder da fala e não fala. E oprime o outro que quer compreender essa relação. Se a gente pudesse falar mais sobre o que nós sentimos para com os outros, seria muito legal, né? Mas vivendo e aprendendo. Antes, como eu te disse, há 25 anos atrás, eu falava. Quando eu terminava de falar, eu dizia tchau, vou me embora. Hoje, não. Hoje, eu acho que isso eu passo muito para os meus alunos de comunicação. Não é só comunicar, não é o que você vai dizer, é como você vai dizer. E para que o como exista, que tem que reger do começo ao final da conversa, que é o diálogo. E o diálogo ele não é unilateral, não é só um lado que está falando. Eu falo, você responde. Às vezes, e aí volto ao silêncio, é que as pessoas se habituam a ficar em silêncio. Eu sei que cada pessoa, e isso nem precisa discutir a questão da personalidade. Cada um tem o seu jeito de a sua personalidade. Então tem pessoas que falam muito, tem pessoas que são mais retraídas, caladas, e aí essas eu tenho medo. Porque quando elas falam muito pouco, mas falam de uma forma tão assertiva que elas destroem o ser humano. Porque elas guardam, alimentam sentimentos, palavras negativas, energias negativas, né? E quando aquilo é falado, quando é expressado, aquilo tudo vem com uma carga muito grande. Então, você recebe aquilo de uma forma que realmente, se você não está preparado, você entra numa bad, numa vibe completamente horrorosa. Isso que você está falando Sim, é muito importante, tudo bem que existe aquela coisa assim. porque é importante porque, assim, quando você fala, essas pessoas que acabam não falando muito, e quando falam, logo uma sentença de morte, que é essa dificuldade, né? Quantos e quantos casais não falam sobre esses sentimentos, isso vai acumulando,
né? Como uma água que represa, uma água parada, que não é legal. E as pessoas estão ali, a gente vê isso no trânsito, as pessoas com raiva, tá todo mundo com raiva, tá todo mundo pensando falar sobre as coisas, né? né? Nem que seja um gozo verbal, um gozo relacional, a gente pensa que as pessoas estão todas, né, travadas e a gente vê uma raiva contida, que é uma raiva desnecessária, né? São sentimentos represados, né? Então, como é importante. E aí a gente vai entrar numa coisa que eu quero falar com você muito. Tatuagem, né? Eu quero falar com você Ah, sobre hiperderme. O que é essa hiperderme? Fala pra gente. olha Hiperderme. só, a hiperderme, né, a gente está falando aqui em relacionamento, e assim, quando você fala assim, tatuagem, tatuagem é um fenômeno de comunicação, né? Faz parte da comunicação. Comunicação visual, né? Explícita, a tatuagem, tá? Não a pintura corporal. A pintura corporal, ela é explícita e implícita, né? Mas ambas, né? Podem ser ou não, elas não são verbalizadas, né? Então, basicamente, tatuagem pode ser explicada pelo título de um livro super conhecido por quem faz psicologia e comunicação. O corpo fala. O próprio corpo de um tatuado fala, né? Então, a tatuagem ela tem uma série de significados que são perenes. Primeiro delas é comunicar alguma coisa, seja referente à estrutura ancestral, né? Seja o momento presente, seja uma homenagem, né? Ou seja, modismo, por exemplo, né? Um modismo. E aí você vê que tem pessoas assim que tatuam uma coisa daqui a um ano, eu quero apagar. Olha, antes de mais nada, para tatuagem, dá para pagar? Né? Uma pergunta que sempre todo mundo pergunta. Dá para pagar essa tatuagem? Porque eu terminei com fulano e eu não quero isso mais no meu corpo. Olha, dá para pagar. Mas o resultado é 3 vezes pior do que... É melhor você deixar ali e utilizar uma palavra que a nossa sociedade tem utilizado nos últimos 1 ano e meio. Ressignifica isso. Ressignifica, transforma, divide, compartilha esse sentimento, essa dor e transforma tudo isso em algo extremamente positivo. Porque, Robson, se eu tatuo o nome de uma pessoa no meu corpo, um sim estava nós dois, a partir do momento que essa relação acaba, aquela pessoa passa a ser a vilã, a pior pessoa da minha vida, e os momentos bons são apagados. Então é por isso que eu sempre digo assim, fazendo um parênteses, eu não nasci, eu sou sagitariano da gema, né? Sagitariano da gema. Personalidade, eu tenho uma personalidade forte. E filho de uma mulher leonina que até caçar ela caça. Ela é a rainha da caçada. Mas eu não digo assim, você é meu único amor. Não, você é o amor que a vida me trouxe nesse momento. Porque quem já esteve na minha vida antes de você tem a mesma importância. Só não tem o grau de atenção que eu estou dando para você nesse momento. Porque todo mundo que passou me ensinou alguma coisa. Contribuiu com a minha evolução. Então eu não posso desprezar em momento algum essas pessoas. Essas pessoas fazem parte da minha história. E a tatuagem, ela faz isso. Basta te dizer que quando eu fui começar o processo, e até terminar mesmo, a minha primeira tatuagem eu fiz um dia após ter recebido a nota máxima da faculdade, ter recebido a honra, ter cunhado, né? Eu recebi a medalha de honra ao mérito por ter sido o primeiro brasileiro da faculdade a conseguir nota máxima, por unanimidade.
recebi, não é a patente, mas um documento confirmando que eu cunhei o termo hiperderme. Então, quando coloca na internet, está associado diretamente comigo, né? Então, no dia seguinte, eu fiz a primeira tatuagem. Mas é muito interessante porque eu passei por todo o processo sem ter nada no meu corpo, assim, marcado, a não ser um apêndice aqui, o resultado de um apêndice. O resto, não. Entendeu? A tatuagem, ela é... As pessoas acham assim, a tatuagem é uma coisa de agora e tal. Não. Agora nós temos mais liberdade, porque a sociedade está num outro grau de entendimento, principalmente da sua relação com o outro. O espaço em que a tatuagem se mostra, ela é estar mais visível. Porque se você for ver 20 anos atrás, tinha muita gente tatuada, mas era na costa, na barriga, em lugar que você não via. Hoje não, hoje você vê no rosto, você vê no pescoço, você vê no punho, né, na panturrilha e tal. Então isso vem com o tempo. Mas existe assim, a tatuagem vem da Polinésia, né? E é um rito, assim, eu presenciei num congresso, num simpósio internacional, de coração. Aquela prática daquele jeito, naquele método, nem por 1 milhão eu faria. Nem 1 milhão eu faria. Porque, assim, e já ajuda, eu sei que já tem gente aqui que vai acabar perguntando, dói? Não. Atualmente, a tatuagem, como é feita, com todos os cuidados, é extremamente higiênico, não passa nenhum tipo de contaminação, não dói. Não dói. Agora, tatuagem, muitas vezes, ritos de passagem, assim, é lindo, é maravilhoso. Veja pelo documentário. A não ser que você tenha o que você falou ainda agora, né? Há pouco, né? Você tem assim aquele fetiche por sentir dor, você tenha prazer por essas coisas. Eu não, eu sou super eu sou super mole. Eu não sou hipocondríaco, mas eu tenho remédio para todo tipo de dor. Porque eu não, é a única coisa que eu não gosto é sentir dor, entendeu? E aí, voltando, trouxe as tatuagens para o Ocidente foram os marinheiros, né? E os grandes portos, né? O grande porto de referência da tatuagem é o porto de Amsterdã. É Amsterdã, é a Holanda. Né? Tanto que o primeiro estúdio de tatuagem oficial, conhecido, super famoso, existe até hoje, que é o do Henk Penck, que é em Amsterdã, bem perto do Distrito da Luz Vermelha. E é super bacana, super bacana. E para quem não sabe, assim, ou não... mas ele está falando besteira, os marinheiros... É só lembrar do personagem do Popeye. O Popeye tem uma tatuagem no braço. Então, passavam meses longe de casa. E a tatuagem era um referencial direto a algo que eles sentiam falta. Então, eu comecei com uma tatuagem e hoje eu tenho quase 10. É um vício. E assim... Todos, é um todos vício, falam isso, né? É um vício, mas eu tenho um número certo. Ainda faltam algumas que eu preciso completar. E aí parou, tá bom. Porque eu já estou pensando aqui daqui a 20 anos, quando tudo começar a cair, enrugar, como é que isso vai ficar? Vai ficar horrível. Né? Tudo bem. Mas a tatuagem, ela tem uma outra conotação. Tatuagem, não. Aí eu tenho que abrir mais. Quando eu falo da pintura corporal, lembra que eu falei da pintura corporal há pouco? Né? Citei. Uhum. E o meu estudo de caso foi exatamente a tribo Merinaco, né, no Xingu, que eles têm processo de pigmentação de pele deles, urucum e a tintura do genipapo, né?
e que eles só apresentam essa pintura corporal. Quem quiser ver como é que é essa pintura corporal pode digitar na internet Merinaco, né, que aparece lá. Aquilo é específico, ritualístico. No dia a dia deles, para mim, né, para você, nós não somos daquela realidade, eles estão, entre aspas, nus. Mas entre eles, a pintura está lá. Só não está manifestada para o outro. O outro somos nós, porque nós não somos daquela cultura. Então, quando tem festas, tem rituais em que outras pessoas vêm, eles deixam o que está no corpo ser materializado. Né? E há rituais de passagem, Aqui nós temos a luva da tucandeira, temos tantas, e eles têm os de pintura corporal, né? O menino ele tem que passar por várias etapas para se tornar um homem, e uma delas é a questão da pintura corporal. Tem um tipo de pintura corporal, só os mais velhos, dependendo do ritual, só os mais velhos é que fazem, os anciãos, os mais velhos fazem as pinturas corporais específicas para aquele tipo de ritual. E aí, quando você se depara com uma realidade, por exemplo, que foi o meu estudo de caso, os londrinos atuais, aquela sociedade, a tribo Merinaco é uma tribo centenária. E a mesma prática. É diferente de eu entrar hoje num estudo de tatuagem em Londres e daqui a 2 semanas eu chegar lá e dizer, tá bom, eu gostei do preto e branco, mas agora põe uma cor, porque essa cor não tá legal. Aqui, quando eu coloco, quando eu mudo, já não é mais a original, já é outra coisa. Já é outra coisa. Né? Inclusive, se você acessar a minha tese, quem acessar a minha tese, tem uma foto de tatuagem que é muito engraçada, que é uma mulher com uma camisa preta e tem um ombro, no ombro dela, assim, aqui, tem o nome de vários caras. Só o atual é que está normal. Os anteriores estão todos riscados. Ela passa uma linha. É muito engraçado isso, porque é o que a gente faz. É o que a gente faz. É um obituário. É um obituário. Pronto. Pronto, né? É um Mas obituário assim, afetivo. Obituário afetivo. é uma coisa, Robson, que eu percebi da diversidade, né? Trabalho muito e respeito, honro diversidade. E aí, diversidade, eu gostaria que as pessoas que estivessem assistindo fossem para o dicionário pesquisar o que significa a palavra diversidade, né? Que não está associado a só, falou diversidade, é LGBTQIA+, não nada a ver. Tem nada a ver. Né? Então, quando tem muita coisa tá carregando ainda. Pronto. Diversidade, ela abrange para uma série de situações. Então, e uma coisa que uma pele uma pele que ela era mesmo da cor da minha pele, por eu ser claro, bem clarinha. Então eu conseguia esconder as duas pontas debaixo, uma camisa polo e a outra embaixo do relógio. Então eu andava nas ruas e as pessoas achavam que eu tinha o braço tatuado. E era muito claro. Eu entrava num lugar, as pessoas não olhavam para o meu rosto, elas olhavam para o meu braço. Automaticamente, elas olhavam para o meu braço. Então, existe sim, dentro da tatuagem, existe os tatuados, os tatuados explícitos e os tatuados que não expõem as suas tatuagens. Agora, isso tudo eu estou falando porque 2022, são 3 décadas, estamos indo para uns 30 já. Continua o mesmo preconceito associando a tatuagem a coisas negativas, a margem.
personalização. Ouvi, deu uma travadinha, mas eu ouvi. Aproveitando essa pausa, Oi, você por exemplo, conseguiu em ouvir? etologia, Está a carregando, está tatuagem, carregando. Conseguiu né, ouvir? você pode me lembrar também. Tá me ouvindo? Você me escuta? Tô Eu te ouvi. ouvindo. Tô te Por ouvindo, exemplo, tranquilamente. Continua assim. só pra- na etologia, por exemplo, que é uma disciplina, né, lá do Lorenz, a tatuagem pode ser vista como uma forma que a gente chama de aposematismo, que é um sinal de ameaça, né? Eles têm essa coisa, né? Estão aqui no senso comum. Alguns, alguns grupos também, nós temos gangues modernas, temos a própria Yakuza, a tatuagem é uma forma de ameaça, né? Então, isso ficou muito introjetado nesse nosso senso comum, né? Então, assim, nem todo mundo usa uma tatuagem como uma forma de ameaça, né? A gente está generalizando aí. Sim, Eu tô... Oi. eu acho que é a tua conexão que está travando, Robson. Sim. Mas olha, a mostrar a tatuagem sempre direcionada à máfia, à Yakuza, a assassinatos, a marcação. E aí, durante o meu estudo, né, por exemplo, era muito claro a tatuagem nos judeus, nos campos de concentração, por exemplo. Né? Isso é um dos exemplos que que aconteceram, né? E que eu espero que não aconteça mais, porque isso é uma coisa extremamente dramática, porque imagina você sobreviver a um campo de concentração, mas você não pode olhar as horas, porque ali no teu pulso, para olhar o relógio, você vai virar o braço. E na parte de dentro do pulso está lá o teu número, né? O teu número de matrícula, da pior maneira possível e mais fácil de entender. Ali, ali tem um referencial que não é que quem olhar não pode até não entender, mas quem tem no corpo sabe o que cada número daquele significa, o que cada segundo que aquilo está ali significa. Você está entendendo? E eu vejo hoje muito as pessoas, e assim, eu acho que não roubando, não matando, não fazendo coisas ilícitas, trabalho é trabalho e é digno. Você concorda? Sim, concordo. Pois é. Então eu vejo que tem gente que não se preocupa com uma coisa que é muito fundamental da tatuagem, que é a qualidade. Usam qualquer tipo de tinta, usam qualquer tipo de material. Estou falando que não são coisas clandestinas. E não sabem que podem estar causando um problema muito sério, né? Então, a tatuagem como forma de comunicação ultrapassa, né, o que a gente chama e que Jean Baudrillard, quando fala da hiperrealidade, ele fala que o irreal, que a gente vive o real. A gente vive esse real. E esse real é exatamente para quem assistiu um filme muito conhecido, que é o filme Matrix, né? A trilogia, a primeira do Matrix, agora tem o novo. A trilogia, a primeira cena em que o Keanu Reeves, que é o Neo, né, aparece em cena, ele aparece com um livro na mão. E o livro chama-se Simulacros e Simulações, do Jean Baudrillard, onde a teoria dele da hiperrealidade é exatamente o que sustenta o que todo mundo conhece como Matrix. Você pensa, ele diz que a questão da automação, a questão das facilidades, é tudo muito perfeito, tudo muito bonito, é tudo muito cheio de filtro, mas não é real. Porque você não tem como simular, por exemplo, uma dor de dente. Só quem sabe uma dor é quem está passando.
Você não tem como simulações do real. E a tatuagem, ela consegue chegar nisso. Então, eu uni a comunicação, peguei a ideia de hiperrealidade e que eu posso ter uma pele que é real, mas na verdade não é real. Né? E aí eu vou te contar um estudo, um parênteses aqui, que eu fiz um voo, porque eu fiz Lisboa-Munique, na Alemanha, para fazer dois estudos pelo Museu de Etnologia de Munique. Né? Não sei se você está me ouvindo. E aí, nesse dia, eu já estava escrevendo umas coisas e resolvi fazer um teste. Essa pele que eu te falei que eu usava no braço, eu sentei no corredor, né, na terceira fila, e eu discretamente, eu entrei no avião com ela, tranquilamente. Chamei a aeromoça de propósito, conversei um pouquinho, pedi uma água. Quando a posição, ela veio e me entregou. Depois, quando ela disfarçou, entrou, eu coloquei de novo. Chamei de novo. Pedi outra coisa. Quando eu fiz isso pela quarta vez, ela foi me entregar, ela parou e ficou me olhando muito séria e disse assim, posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, pode. Ela disse, eu tô louca ou, ou, ou eu acho que eu vi o seu tatuado, o senhor não tá tatuado? Ela ficou completamente confusa com o que estava acontecendo. E ela veio perguntar. E aí, quando eu expliquei para ela o que estava acontecendo e por que eu estava fazendo aquilo, porque eu queria realmente aquele tipo de reação, ela caiu na gargalhada, porque ela virou e disse assim, Eugênio, quem faz doutorado já saiu do normal há muito tempo. Já não está no âmbito do normal há muito tempo. E você, como doutorando, sabe bem disso. Né? E assim, foi muito legal, porque depois eu fui expondo em outros lugares e, infelizmente, é impressionante como a tatuagem que é artística, é a que eu mais gosto, onde a gente pode expressar culturas, né? Diversas manifestações culturais através da tatuagem, as pessoas nem sempre recebem como arte. Elas criam bloqueios, criam barreiras e impedem que essa comunicação passe adiante. Né? Então... Ricardo, essa aula de cultura, a gente fica... Como, vou fazer uma pergunta já nos últimos minutos da nossa live. Vamos lá. Como a hiperderme, né? Como ela deve... Qual é o impacto dessa hiperderme quando nós pensamos modernidade e pós-modernidade? Como é que você que cunhou o termo hiperderme, como é que a gente pode processar hiperderme, né? Olhando uma questão modernidade, olhando a ideia de pós-modernidade? Olha, o conceito que eu criei de hiperderme, eu já deixei a lacuna, não seria lacuna, mas deixei a possibilidade de que ela acompanhasse todo tipo de evolução que o homem fosse ter, pelo menos no próximo século. Porque é um momento em que a tatuagem, que isso é muito comum na nossa tatuagem, e eu esqueci de falar, a tatuagem, você fala modernidade, pós-modernidade, hoje é muito comum a tatuagem como moda e tal, mas a tatuagem, acima de tudo, ela faz parte de uma coisa que a gente chama de ritual de grupo de pertença. Né? Associações, assim, todo mundo é tatuado, então tem alguma coisa ali, um símbolo em comum. Então, quando eu escrevi essa questão da pós-modernidade, da tatuagem, da hiperderme, é porque eu tenho quase certeza, eu já escrevi, eu tenho material guardado, eu vou só citar, né, aqui, mas que eu acho que
isso já está acontecendo, porque na tese eu cito sobre a questão do avatar. Não é o filme, mas a questão mesmo do avatar de acordo com a cultura indiana, coisa só que em diversas manifestações a partir do tempo, através do tempo. Então vai ter um momento em que o Homo sapiens sapiens ou vai se tornar Homo sapiens virtualis ou vai se tornar diretamente Homo virtualis. Porque, basicamente, hoje, eu falei isso hoje dentro de sala de aula, é uma coisa que eu tenho super gostado. Super gostado. Eu não sou fã de streams, mas eu tenho namorado muito com o meu iPhone com um relatório semanal que diz assim, você diminuiu 3 horas e tantos minutos de acesso. Eu digo, opa, peraí. Eu estou voltando a ser carne e osso. Porque antes eu estava existindo só no virtual. E a tendência é o virtual, é nós nos tornarmos o que nós quisermos, porque o virtual nos proporciona isso. Você já percebeu que no ambiente virtual, tirando as pessoas que utilizam redes sociais como consultório, como desabafo, lugar de desabafo, todo mundo é perfeito, todo mundo tem fotos maravilhosas, ninguém tem ruga, ninguém tem problema, ninguém tem conta para pagar, ninguém passou por nenhum tipo de abuso, seja físico, seja mental, seja psicológico, seja sexual, ninguém passou por isso. Ninguém tem uma história de fracasso na internet, de derrota. É sempre, ou quando tem, só mostra a superação, não mostra a etapa. Ela mostra o começo e o final. O que interessa para mim é o meio. Eu quero saber como foi o meio. Ninguém mostra isso na internet. Então, eu vejo claramente o futuro, o que vem pela frente é aumentar a impessoalidade, né? Porque você sabe, eu estou falando aqui com você, é muito diferente do que a gente troca por WhatsApp quando a gente se encontra na faculdade. São 3 tipos de situações completamente diferentes, né? E, infelizmente, isso só aumenta as relações. O que era para ser, para unir globalização, pós-modernidade, diminuir espaços, parece que aumentou. Isso está só, né? E aí eu já vou dar um spoiler aí, que eu tenho uma próxima tese que eu estou terminando de escrever, que são os não espaços ou os paraísos artificiais. Eita, cara, isso aí O que é, será que isso aí é, por aí? isso é outra conversa, então, para o futuro. Olha, é muita loucura. É muita loucura. Eu quero te agradecer, assim. Não sei nem o tempo que eu estou sem relógio. Eu estou sem relógio. Porque eu disse, A vou gente fazer uma live, já que é sem pode, roteiro, é sem relógio. sem relógio, perfeito. Não, mas você Espero, pode, já estamos no final, sim. tá? Espero que tenha atendido a proposta. Quem tiver dúvida, depois é só entrar aí, me segue nas redes sociais, manda pergunta. Tenho o maior prazer. Quem quiser recomendações, né, de onde tatuar, como tatuar, o que tatuar. O que tatuar eu não vou dizer, porque vai de cada pessoa o que se Sim. identificar. Porque tatuagem é identificação, é uma marca, né? Mas eu posso dar ideias de locais que não é que eu considere seguros, mas assim, que são bons profissionais, são pessoas que têm um cuidado a mais, tem todo um serviço diferenciado, né? E dizer assim, gente, vocês que estão participando, eu sei que a live vai ficar gravada, vão ter pessoas que vão assistir depois. Vou utilizar aqui um neologismo. Tatuagem-fobia ainda não é crime, mas eu espero que um dia seja. Porque é muito complicado, é muito desconfortável você criar numa pessoa que tem tendência a engordar. Não existe um corpo perfeito, não existe uma vida perfeita, existe o real. Então, se o real
é uma pessoa que está está com peso acima, se tem uma cor de cabelo diferente, se tem ela no palato, se tem uma psicopatologia. Gente, é aprender a conviver, é aprender que o meu limite começa onde termina o seu e que a gente pode ter um convívio. A gente pode, nós somos humanos. Nós estamos vivendo num momento, essa live não é uma live só para eu falar, o Ricardo falar com o Robson, o professor Ricardo falar com o professor Robson. Nós somos sobreviventes. E o futuro da nossa espécie depende de uma coisa muito básica: respeito. Não é nem aceitação, é respeito. Respeito. Cada um é como é. E lembrando que ninguém... você está passando por um momento, né? Quando eu digo assim, cada um é como é, porque nasceu daquele jeito, mas você não tem a obrigatoriedade de viver daquele jeito pro resto da vida. Nossa obrigatoriedade é evoluir como ser humano, como mente e como ser social. E trazer isso para a sociedade, provocar um debate, provocar uma mudança. Se não conseguir provocar uma mudança, deixar questionamentos, mas questionamentos em que as pessoas possam ter ali um caminho. Né? Você consegue chegar no seu objetivo, independente de qual é o teu objetivo. Agora, você não sabe se comunicar bem, aí tem diversos profissionais que podem te ajudar. Procura um psicólogo, procura um fono, procura uma série de coisas, leia, estude, vá fazer um curso, e sim, sabe, ocupe o seu tempo com coisas úteis. Pronto, você está ajudando, você está se ajudando e tendo sempre uma palavra para alguém. Muito obrigado, professor Ricardo, pelo seu tempo, pela sua comunicação, por essa aula que o senhor nos deu. Então, agradeço a presença de todos também. E a gente volta para nossas próprias cavernas, para que a gente possa rabiscar um pouco mais sobre esse